Toda criança algum dia já pensou em salvar vidas, exatamente como um herói. Algumas delas estudam muito e se dedicam, até conseguirem realizar esse sonho. Elas conseguem se tornar médicas excelentes e de fato salvam diversas vidas ao longo de sua carreira. Mas hoje iremos falar sobre médicos um tanto diferentes, pois seu principal objetivo era exatamente o oposto, era tirar vidas. Eu sei, isso soa estranho, mas durante a história existiam médicos que eram verdadeiras aberrações. Muitos deles, se não todos, sentiam prazer em matar. Hoje vamos falar um pouco sobre 5 desses médicos tão cruéis. Kermit Gosnell. Começaremos falando de um maníaco, daqueles dignos de filmes de terror. Esse médico louco, que até então parecia ser uma boa pessoa, era dono de uma clínica de abortos na Filadélfia. O mesmo tinha até uma licença para exercer a função, já que em muitos lugares o aborto não é considerado um crime. Mas a história realmente ficou macabra e tornou esse tiozinho um vilão quando foi descoberto que Kermit havia matado 3 bebês, que na verdade teriam nascido vivos, em uma tentativa de aborto. Após as denúncias, a polícia da Filadélfia e o FBI começaram uma série de investigações, onde eles encontraram a clínica e descreveram o local como extremamente repugnante e muito sujo. Dr. Steven Mossoff. Em seguida, temos nada menos que o assistente do Dr. Kermit, que além de trabalhar com Kermit, Steven também foi responsabilizado pela morte dos 3 bebês. E pelo fato de ser extremamente sincero nos seus depoimentos, Steven conseguiu uma redução em sua pena, o que mostra claramente o perfil psicopata do mesmo. E além da morte desses 3 bebês, ele também afirmou que foi testemunha da morte de mais de 100 outros bebês. Donald Harvey. Seu nome é simples, no entanto, seu apelido chega a causar arrepios. Donald Harvey era conhecido como o Anjo da Morte. Esse assassino impiedoso e psicopata tinha ódio de seus pacientes. O mesmo até hoje foi responsabilizado por 87 homicídios dolosos. Seus métodos de tortura e morte eram bem mais variados, desde medicamentos e superdosagens até romper artérias com catéter. Ele também usou métodos mais, digamos, simples, como asfixia com travesseiros e injeções com cianeto, por exemplo. Suspeita-se que Harvey assassinou mais pacientes, porém, nada que pudesse ser comprovado. Sua forma de agir era indiscriminada, fazendo com que ele matasse todo e qualquer paciente. Thomas Newcombe. Entre 1881 e 1892, o escocês-canadense Thomas Newcombe se tornou o maior serial killer do século XIX. Muitos afirmam que ele era o verdadeiro Jack, o Estripador. Isso, aquele dos contos. Porém, haviam teorias que o mesmo apenas o ajudava a cometer os crimes. Mas o Dr. Thomas realmente foi um serial killer. A polícia até chegou a acreditar nas teorias dele ser o Jack, o Estripador, por conta das formas cruéis que ele matava as suas vítimas. Ele matou seus pacientes envenenados apenas por prazer. Inicialmente, foram totalizados 5 assassinatos realizados pelo médico louco. Porém, ele mesmo reivindicou mais assassinatos, esses que haviam sido cometidos nos Estados Unidos, Canadá, Escócia e Inglaterra. Joseph Mengele. Já imaginou que um grande médico e serial killer pode ter sido vizinho de alguns brasileiros? Isso mesmo, se você conhece ou já ouviu falar da Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, indiretamente você conhece parte da história do maior monstro da medicina, o pior e mais cruel médico da história da humanidade, Joseph Mengele. Ele era braço direito do ditador nazista Adolf Hitler. O médico Mengele fazia experimentos terríveis com seus pacientes, os quais muitas das vezes eram apenas prisioneiros da ditadura nazista. Ele foi responsável pelo massacre de milhares de pessoas. Suas vítimas favoritas eram crianças judias, de preferência se fossem gêmeas, pois ele as dissecavam vivas para um suposto bem da ciência. Mengele também testou máquinas e formas de torturas nada convencionais, pois ele gostava de ver o sofrimento de suas vítimas. Seus métodos de tortura iam de esterilização por radiação a até mesmo câmaras de congelamento. Esses eram algumas de suas formas favoritas de tortura. Ao fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota dos nazistas, o assassino conseguiu sair impune de todos os crimes realizados, fugindo para a América do Sul. Mas exatamente para aqui, no Brasil, onde viveu até sua morte em 1979. E aí, gostou do vídeo? Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Nos siga em nossas redes sociais, os links estão na descrição desse vídeo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para sempre receber nossos novos vídeos. E lembre-se, se é instigante, factual e histórico, você encontra aqui, no A Teoria do Mundo.